Quando alguém começa a investir, normalmente ela faz uma dessas coisas. Ou ela coloca tudo em ações, ou ela coloca tudo em fundos imobiliários, ou às vezes a pessoa é muito conservadora e ela coloca tudo na renda fixa, ou às vezes é pior. A pessoa ela quer investir tudo em ações e ela acaba investindo apenas em uma única empresa. E isso pode dar merda. Com certeza isso não é o ideal. E aí, gente, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Mauro, eu sou economista e consultor de investimentos. Se você já assistiu outros vídeos meus, está gostando do meu trabalho, não se esquece de curtir o vídeo e não se esquece de se inscrever também, tá? Essa é a única forma de eu saber se eu estou ajudando você, se eu estou agregando algo para sua vida, tá? Então não esquece de se inscrever e também ativa o sininho. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre diversificação. E definindo essa palavra de uma forma simples, diversificação é não depender de um único fator para você ganhar ou perder dinheiro. Assim simples, a gente poderia entender diversificação dessa forma. É aquela velha analogia dos ovos na mesma cesta, que acho que provavelmente você deve ter escutado em algum outro lugar ou em algum vídeo, que você jamais deve deixar todos os seus ovos numa mesma cesta. O ideal é sempre você ter duas ou mais cestas, né? Para você, enfim, caso uma cesta caia, você não perca todos os seus ovos. Né? Essa é a melhor analogia para você entender o que é diversificação. Mas, portanto, investimentos. Como a gente vai diversificar, né? Como a gente vai aplicar isso para nossos investimentos? Quando a gente está falando de investimentos e economia, a gente tem alguns fatores, algumas dinâmicas, alguns indicadores que são muito importantes para a economia, mas não só para o investidor, mas enfim, para nossas vidas, né? Que são juros, inflação, o câmbio e também tem aquelas questões de crescimento econômico, de crises, de guerras. Então são eventos que são importantes assim para qualquer pessoa e, por consequência, também vão ser muito importantes para os nossos investimentos. Né? Então qual que é a lógica aqui? A gente precisa ter investimentos que eles vão reagir de forma diferentes a aumento ou a caída de juros. O mesmo vale para a inflação. A gente precisa ter investimentos que vão reagir de forma diferente quando a inflação sobe ou quando a inflação cai. O mesmo vale para o câmbio. Precisamos ter ativos financeiros que vão reagir diferente quando o câmbio sobe ou quando o câmbio cai. O mesmo vale para guerras, para pandemias. Precisamos ter ativos que podem se beneficiar desses cenários negativos, que pode acontecer, né? Estamos sujeitos a isso. Não tem como a gente evitar esse tipo de situação ruim, né? Isso faz parte das nossas vidas. E enfim, dessa forma, temos três estratégias que a gente pode usar para a gente montar um portfólio que seja resiliente, né? Com a variação de todas essas questões aqui que eu falei para vocês. Bom, a primeira é basicamente a diversificação por classes de ativos. Essa seria a primeira camada. E o que seria classe de ativos? Quando estamos falando de ações, estamos falando de uma classe de ativos. Quando estamos falando de fundos imobiliários, estamos falando de outra classe de ativos. E o mesmo vale para títulos públicos, também é uma classe, títulos privados já é outra classe, temos ações internacionais, criptomoedas, e além dessas classes, que são as classes mais tradicionais e as mais conhecidas também, temos também startups, tem como investir em startups, empresas ali que estão começando a sua atividade, que estão começando ali o seu, enfim, elas estão começando ainda no segmento. Temos também como investir em royalties musicais, tem como investir em renda fixa digital, né, que é uma classe de ativo parecida com a renda fixa tradicional, só que envolve ali outros elementos, e também tem como investir em vinho, enfim, tem diversos investimentos aí alternativos que não são tradicionais como os primeiros que eu falei antes. Então, essa seria a primeira camada, a diversificação por classe de ativos. Mas indo além, tá, entrando na segunda camada, tem como a gente diversificar dentro dessas classes de ativos. Né? Por exemplo, em fundos imobiliários, temos os fundos imobiliários de diversos setores. Temos os fundos imobiliários relacionados a galpões logísticos, relacionados a escritório, temos fundos imobiliários relacionados a hospitais, hotéis, temos fundos imobiliários de papel. Enfim, dentro da classe fundos imobiliários, temos diversas subclasses. E o mesmo vale para ações. Dentro da classe de ações, temos diversos setores econômicos, como setores de energia elétrica, de saneamento, de transporte, alimentos, tecnologia, e enfim. Se a gente for em títulos públicos, também tem como diversificar dentro de títulos públicos, dentro de títulos privados. Temos como diversificar ainda em ações internacionais, né, em investimentos internacionais, encontramos setores e investimentos que não temos aqui no Brasil, como por exemplo, as ações de biotecnologias. Aqui no Brasil não temos empresa de biotecnologia disponível para a gente investir. Lá fora a gente vai ter. Temos ações de inteligência artificial, temos ações relacionadas a cannabis. Aqui no Brasil não temos esse tipo de empresa. E, enfim, quando se trata de investimentos internacionais, a gama de diversificação, a gama de subsetores é muito maior do que aqui no Brasil. É uma coisa que você tem que levar em consideração quando você vai diversificar o seu portfólio, quando você vai montar um portfólio para você. E além de tudo isso, também temos as criptomoedas, né, que é uma classe de ativo que, se eu não me engano, é uma das classes de ativo mais novas que a gente tem hoje. E dentro de criptomoedas, a gente tem diversas criptomoedas que são diferentes, né? O Bitcoin é diferente do Ethereum, que é diferente da Solana.
Enfim, tem diversas criptomoedas aí que também poderiam entrar no seu hall de diversificação, né? São alternativas de diversificação também. E agora entrando aqui na última camada, mas não menos importante, é a diversificação geográfica. Aqui é importante você escolher países diferentes para você investir, que vão ter moedas diferentes, que vão ter leis diferentes, que vão ter culturas diferentes, né? Então, para você ver aí como a diversificação ela é muito ampla. Mas então, depois de tudo isso, qual seria o principal benefício da diversificação? Basicamente, assim, a diversificação ela serve para reduzir o risco do seu portfólio de investimento. Como eu sempre falo aqui em todos os meus vídeos, a parte do risco é uma das partes mais importantes quando você está montando uma carteira de investimentos. Não é à toa que eu sempre enfatizo em todos os meus vídeos que você, como investidor, precisa entender como funciona o risco dos seus investimentos. Qual é o risco do seu investimento? É algo muito importante, porque o risco do seu investimento ele vai definir o retorno do seu investimento. Em investimentos, a gente está sempre tentando equilibrar esses dois fatores, retorno e risco, porque geralmente quanto maior o risco, maior precisa ser o retorno, entendeu? Então, por isso que a variável risco é muito importante, né? Mas enfim, então por isso que eu cito bastante o risco e eu percebo que muitas pessoas que falam sobre investimentos, elas esquecem de falar do risco, às vezes elas falam só dos benefícios e muitas pessoas que estão investindo, elas esquecem de entender como funciona o risco daquele investimento, né? Sendo que é um dos fatores mais importantes que você precisa entender. Mas enfim, voltando, para você entender mais sobre a diversificação, eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu vou pegar justamente um evento econômico muito importante que aconteceu, que está acontecendo na verdade, né? Que eu estou gravando aqui em março de 2026 e a guerra dos Estados Unidos e o Irã ainda está acontecendo. E essa guerra é um evento econômico muito importante que levou o preço do petróleo às alturas, né? Fez o preço do petróleo subir. E o petróleo é uma das commodities mais importantes da atualidade. Enfim, porque tudo gira em torno do petróleo, praticamente. Então, quando o preço do petróleo sobe, é uma coisa que afeta a vida a vida de todo mundo, basicamente, de todos os países, né? Uma das beneficiadas do preço do petróleo aqui no nosso país é a Petrobras. Vamos supor que você tem um portfólio só com duas empresas. Uma vai ser a Petrobras e a outra vai ser a Magazine Luiza. Tá? Você só tem um portfólio dessas duas empresas. Hoje, se você tivesse esse portfólio, provavelmente você estaria com lucro. Né? Por quê? A Petrobras, no mês de março, ela subiu aí 23%. Enquanto a Magazine Luiza, que é uma ação que ela vai ser prejudicada com a alta do petróleo, ela caiu 15% ali arredondando. Eu vou fazer aqui uma conta de padeiro, só para ficar mais claro. Tá? Qual seria a rentabilidade desse portfólio? Né? Seria ali mais ou menos ali 8%, né? No mês de março especificamente. Por quê? Se você pegar a sua rentabilidade ali da Petrobras, subtrai ali da Magazine Luiza, você ainda vai ter um número positivo. Né? Então, essa é uma conta de padeiro bem simples. Né? Então, basicamente, essa é a ideia de diversificação. Por quê? Uma é do setor de petróleo e a outra é do setor de varejo, né, de eletrodoméstico. Uma é prejudicada e a outra é beneficiada desse evento de guerra, entendeu? Então, a gente pode ali, assim, concluir que a pessoa que tem esse portfólio só de duas empresas, ela tem um risco mitigado, né? Ela está ali diversificada, não está bem diversificada, porque ela poderia ter ali mais umas 10 ações, mas ela está diversificada, tá? Não é ideal, só com duas, mas ela está diversificada de uma certa forma. Uma ação é prejudicada e a outra é beneficiada quando a gente está falando desse evento da guerra exclusivamente, tá? Mas não é só a Magazine Luiza que foi prejudicada com a guerra. Também temos a Localiza, né, que ela também caiu 13%. Basicamente, a Localiza, ela aluga carro. Se o petróleo está alto, isso por consequência vai impactar o preço da gasolina. Aí as pessoas vão pensar, putz, será que é melhor eu andar de carro? Às vezes é melhor eu pegar um transporte público, às vezes pegar um Uber. Então, a pessoa pode deixar de alugar carro e vai tentar uma outra alternativa de transporte, entendeu? Então, por isso que a ação é um dos motivos, né, que o preço da ação acaba sendo impactado negativamente. Aqui no caso da Localiza, tá? Em resumo, seria isso. Aqui também temos a Unipar, né, que é o setor de químico, que também é impactado, o setor de petroquímico especificamente. Aqui, é um outro caso que é distinto, temos a Prio, né, que é uma empresa que exporta petróleo. Você vê que ela foi bem beneficiada da alta do petróleo, né, que foi aqui, ela subiu 33% aqui só no mês de março. Mas agora vamos pegar um fundo imobiliário, que é do setor imobiliário, né? É uma outra classe de ativo, é um outro ativo de um setor diferente. Vamos ver como que ele se comportou desse mês de março, que foi o mês que teve a guerra dos Estados Unidos e do Irã. E aqui, ó, a gente pode ver, ó, que
praticamente não houve impacto. Ele não subiu, ele não se valorizou, mas ele também não desvalorizou. Ele ficou ali bem estável ali, né? Não chegou nem a 1% de variação. Então é um setor que não é impactado, ou é pouco impactado. Então ali, ó, você tá vendo? Quando você vai diversificando, quando você está colocando mais ativos de classes diferentes, de setores econômicos diferentes, e até mesmo poderia aqui pegar algum ativo internacional, você vê que isso vai te reduzir a volatilidade, vai reduzir a variação da sua rentabilidade, entendeu? Então, por isso que é importante você ter ações diferentes, de setores diferentes, você precisa ter investimento de classes diferentes. Né? Quando a gente está falando de risco, a gente está falando também de volatilidade, a gente está falando de variação. Quando a gente consegue reduzir a variação do nosso portfólio, a gente também está reduzindo o risco. Né? Então, basicamente, essa seria a essência da diversificação. Né? Essa seria a ideia de você diversificar. Pessoal, por hoje seria isso. Não esquece de curtir se você gostou desse vídeo. Se você está gostando do meu trabalho, não esquece de se inscrever no meu canal. E além disso, se você precisa de ajuda com investimentos, precisa de ajuda com o seu portfólio de investimentos, eu vou deixar meu contato aqui na descrição desse vídeo, tá? E se você precisar de ajuda de alguma coisa, é só você me chamar por lá, tá? Eu vou ter o maior prazer de ajudar você. Qualquer dúvida também, comenta aqui embaixo que eu posso te ajudar, eu posso responder, tá bom? Se torne consciente e potencial do seu dinheiro. Até a próxima.